Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, os nossos amigos, seguidores do MS Conecta. Estamos aqui mais uma vez, com o nosso podcast, o MS Cast, que toda semana traz assuntos bastante interessantes para você ficar antenado sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade, no nosso estado, no país e também no mundo. E hoje nós trouxemos uma convidada aqui para falar de investimentos, principalmente investimentos internacionais. Lembra aquela coisa que era um bicho de sete cabeças, fazer remessas para o exterior, pagar uma fortuna? Hoje isso está tudo mais fácil. Estou aqui com Tatiana Góes, consultora de investimentos, da Góes Invest, que vai explicar para a gente, desmistificar um pouco essa coisa de poder fazer investimentos em dólar no exterior e quais são as boas opções para isso. Tatiana, bem-vinda ao MS Cast. Obrigada, Og. Mais uma vez a gente aqui juntos falando desse assunto. E é um assunto que o histórico do nosso país, principalmente dos nossos políticos, sempre deixou uma coisa com ar de ilegalidade, não é verdade? Exato. Falar de algo no exterior é como se falar, assim, lembrar de alguns dos nossos céleres políticos que com certeza utilizaram de instrumentos legais, mas de forma ilícita, para esconder algo que eles não queriam mostrar. Então, a minha primeira pergunta é exatamente isso. Dá para a gente fazer investimentos hoje em paraísos fiscais, com tudo legalizado, inclusive com declaração no imposto de renda? Então, primeiro eu queria também desmistificar essa palavrinha que a gente fala, fiscal. Paraíso fiscal. Muita gente entende como uma coisa ilegal, sinistra. E na verdade, paraíso não deve ser uma coisa tão ruim assim, claro. Se é o paraíso, na verdade. Mas assim, o Banco Central considera paraíso fiscal toda e qualquer jurisdição ou país que cobre menos impostos do que a gente, tá? Nós chegamos a 27,5% na pessoa física, o máximo de alíquota cobrada sobre a renda, tá? E na pessoa jurídica também outras tributações que sejam, mas muitos países são considerados paraísos fiscais por terem alíquotas menores do que a nossa. O Paraguai, para nós, é um paraíso fiscal. O Paraguai cobra alíquotas muito menores do que as nossas alíquotas. A Irlanda seria um paraíso fiscal, e tantos outros países aí que cobram menos impostos do que o Brasil. Então, paraíso fiscal não é sinônimo também de ilegalidade, ok? Quando a gente fala de coisa ilícita, a gente fala de algo que não está declarado, de origem ilícita de aquisição de bens e receitas. Por exemplo, como é que será que o traficante de drogas, o cara que faz tráfico de pessoas, o terrorista, principalmente depois do que aconteceu com as Torres Gêmeas, o mundo e as grandes potências têm medo dos ataques terroristas que não pararam de lá para cá, né? E essas pessoas precisam transitar grandes valores de moeda. Então, a minha atividade é lícita. Eu sou uma profissional, eu ganho meu recurso licitamente, meu dinheiro está declarado no meu imposto de renda, como o seu. Você tem comprovação da sua atividade profissional e de onde vem sua renda. Isso está no seu imposto de renda. Sim, então, claro. se o meu dinheiro se houve um ganho lícito do meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quiser, né? Eu posso comprar uma casa no Paraguai, comprei uma casa no paraíso fiscal, ok? Sim. Posso comprar uma fazenda na Bolívia? Posso. Desde que esteja tudo ali declarado. Eu posso comprar um brasileiro. imóvel em Portugal, e eu digo até para você que muitos brasileiros, o Rio de Janeiro se mudou nos últimos anos para Portugal, para Algarve. Continua indo cada vez mais gente para lá. Continua. E Portugal te dá 10 anos de zero impostos se você vira cidadão português a partir de investimentos. Então, você está usufruindo de um paraíso fiscal por um momento, por um período. A Itália oferecendo imóveis a €1 agora para pessoas do mundo inteiro também. A Itália, na verdade, sempre ofereceu, principalmente na região da Toscana, em algumas regiões que tiveram uma evasão de pessoas muito grande.
A Toscana sofreu muito com isso e existem casas, imóveis maravilhosos, históricos. Então, ele oferece a €1, mas você tem que reformar segundo as regras e tudo mais do patrimônio histórico e tal. A pessoa vai gastar e você tem que ir para lá também com uma reserva, né, que vai mostrar que você vai né, pagar vai permanecer aquilo lógico. E vai reformar aquela casa, vai gastar uns €500.000 na reforma de uma casa daquelas, mas aí você pode habitar a Itália tranquilamente, entende? Bom, enfim, desmistificou-se essa história do paraíso fiscal. O paraíso fiscal hoje não significa aquele lugar onde você esconde o dinheiro, né? Para muitas atividades ilícitas, claro, mas não para nós investidores, isso não é um paraíso fiscal. Porque não existe mais, desde as Torres Gêmeas, algumas situações foram implementadas no mundo. Alguns acordos internacionais de compartilhamento de informações financeiras foram firmados entre países no mundo inteiro. Tá? O último foi o Common Reporting Standard, que é o CRS. Quer dizer, todas as transações financeiras são reportadas aos seus países onde é o endereço fiscal da pessoa. Onde é que é meu endereço fiscal? Meu endereço fiscal é onde eu declaro imposto de renda. Sim. Onde eu declaro imposto de renda? Seu domicílio... É o Brasil, meu domicílio fiscal. Então, eu posso ter uma conta corrente no Reino Unido? Posso. Mas o Reino Unido sabe que o meu CPF é X ou Y ou Z. Antigamente, realmente, esses bancos não pediam o nosso endereço fiscal, que para nós é o CPF, não solicitavam essa informação. E não existia essa troca de informações financeiras entre o nosso endereço fiscal. Entre as instituições e tal. Então, hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório. Na hora de você abre uma conta facilmente nos Estados Unidos, na Ilha de Man, sei lá, em Portugal, também. Em Cayman. Em Cayman você abre por Banco Brasileiro. Né? O Banco BS2, você abre uma conta em dólar e a sua conta está em Cayman. Sim. Tá? É ilegal? Não. Eles sabem onde é o seu CPF, onde você declara imposto de renda e provavelmente reporta para a Receita Federal a sua movimentação. Com certeza. Quer dizer, então hoje ficou mais fácil a gente, por exemplo, fazer remessas... Mais difícil para quem quer esconder alguma coisa. Mais difícil para quem quer esconder, mas mais fácil para quem quer fazer um investimento talvez um pouco mais rentável, alguma coisa assim. Então, se eu falo de rentabilidade é um outro assunto. Então, ok, eu tenho meu ganho lícito, eu tenho minha profissão, eu ganho minha renda, meu salário. Está declarado. Está declarado, eu posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Por exemplo, eu posso abrir uma plataforma nos Estados Unidos, fazer uma operação de câmbio, com cadastro de câmbio aprovado pelo Banco Central, envio meu recurso para essa plataforma e acesso a ativos financeiros, ações e etc., ETFs, direto da Bolsa de Nova York, direto da Nasdaq. Os bancos digitais facilitaram muito esse procedimento também, não, né? E esse entendimento, porque as pessoas imaginam assim, mas aonde é essa agência? Aonde é a minha agência? As pessoas querem uma coisa física para saber se o dinheiro que ela depositou está lá seguro. E, na verdade, né? O dinheiro não está num espaço físico. Nem aqui no Brasil, né? Não, em nenhum lugar do mundo, nem aqui. Tá? Os bancos digitais vieram realmente para fazer com que as pessoas entendam cada vez mais que o seu dinheiro não está num lugar físico, num prédio, numa casa, tá? Hoje, por exemplo, vocês atuam num cowork e a empresa de vocês existe. Sim. Não necessariamente a empresa de vocês precisa ter um espaço físico e ela existe da mesma maneira. Tem faturamento, tem endereço e etc. Tá? Da mesma forma, as plataformas. E até corretoras no Brasil também revolucionaram esse entendimento. Se eu tenho uma conta na XP, por exemplo, não necessariamente eu tenho um prédio da XP onde eu vou lá e existem os assessores que abrem as suas empresas de assessoria com agentes autônomos e abrem o seu escritório alugando eles mesmos os escritórios e tudo mais. Então, não existe a XP, é um aplicativo no seu celular, exato. É um acesso que você tem pelo computador. Da mesma forma, as plataformas fora. Eu posso ter uma plataforma de investimento no Reino Unido? Posso. Qual é a diferença do Reino Unido para os Estados Unidos? As questões sucessórias, que hoje quem entende ou quem busca alguma coisa nesse sentido precisa também pensar em proteção. Porque se eu tenho meu dinheiro aplicado dentro do território americano e eu, pessoa física, venho a faltar, faleça, morra, alguma coisa aconteça comigo, fora do meu planejamento,
40% a 55%, dependendo do estado americano, vai de imposto sucessório, de pagamento de imposto sucessório, que a gente já acha caro no Brasil, de 6 a 8%. Também pode ser, pode existir, tem essa. Não existe isso, não interessa que você não é americano. Tá? Agora, Tatiana, no Reino Unido já não tem essa cobrança. No Reino Unido é 0 de imposto sucessório, porque eles entendem que eu vou pagar os meus impostos, o meu endereço fiscal é Brasil, e que eu vou me acertar com o Brasil. Eu não sou cidadão inglês. Agora, qual é a vantagem, tá, mesmo de fazer um investimento fora, tendo em vista que você já paga um IOF na transferência, na remessa do teu dinheiro, né, para o exterior? Você já paga uma taxa em cima disso. Qual é a vantagem? Onde é que a gente ganha investindo fora? Tá, são 2 pontos básicos. Lógico que cada um vai analisar a sua própria realidade e entender se vale a pena essa internacionalização ou não, né? Porque o brasileiro ele é muito focado só em ganho. Ah, o que eu vou ganhar? Por isso que o brasileiro é o cara que mais cai em golpe do amigo que vai grande. Fazer ele ganhar 10% ao mês. Não existe isso. Tem regulação? Tem CVM no meio? Tem... Como assim 10% ao mês? Tem a nossa inflação, tem a Selic controlada. Não existe isso, né? Uma rentabilidade garantida de tanto. Não, então bota estoque na tua loja, vai vender ganhando 30%, 40%, que é o lucro que você colocou em cima do estoque que você tem na loja. Tá? Então, assim, não é ganho físico, primeiro acesso a ativos financeiros. Digamos assim, o que é o acesso no Brasil de produtos? Fundos, ações, empresas e etc. Produtos financeiros. É como se fosse uma bola de tênis. Né? É o que a CVM nos permite acessar pela sua regulamentação e regulação de mercado dentro do nosso país, Brasil. Quer dizer, limitado. O que é o acesso fora? É uma piscina olímpica. Entendi. Então, eu muito mais opções fora. Inclusive acesso à bola de tênis. Entendi. E assim, o Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda permanece com uma única moeda circulante dentro do seu território, tá? Até o Paraguai você tem dólar ou peso, digamos assim. Sim. Tá? O México, todos os países, mais de uma né? moeda. É comum. A pessoa fala assim, mas eu vou abrir uma conta corrente no Reino Unido. Mas é Libra? Não, Reino Unido é Libra, dólar australiano, euro, você escolhe a moeda. Tá? Então, a maioria dos países, há muito tempo, você escolhe a moeda que você quer operar. Ah, não tem real? Não tem real. Real só tem aqui, é uma moeda exótica. Não sei se você já viu a moeda da Tailândia. Eu ando até com uma na carteira. Nunca vi. O papelzinho da moeda da Tailândia tem uma na minha carteira ali. É exótico o negócio. Tem umas figurinhas, né? Se eu chegar com uma moeda uma coisa assim. Né? Se eu chegar com um papel desse numa loja, a pessoa olha assim, nossa, que coisa interessante. Onça, né? Como a onça, como nós temos aí. Não, chega com um real, a pessoa olha assim, meu Deus, que exótico. Me vende para eu botar no quadro, o negócio guarda, entendeu? É exótico, o real é uma moeda exótica. E é uma moeda que sofre muita desvalorização historicamente. Não é porque o dólar está caro, é o real que não tem o seu valor, o seu lastro e o seu desenvolvimento econômico por trás. Porque o que dá valor à moeda é o desenvolvimento econômico por trás dela. Aí alguém pode dizer assim, mas a moeda digital, a China também pode substituir a moeda, nada, o dólar vai acabar. Não. Os principais países do mundo digamos... sem medo de fazer essa afirmação, mas 100% dos países do mundo fazem as suas movimentações financeiras comerciais em dólar. A China compra e vende em dólar. A Europa compra e vende em dólar, não é na moeda local. É a moeda universal do mundo hoje. A maior moeda conversível do mundo. Eu converto ela em qualquer coisa. Perdão, aqui bati. Converto ela em qualquer coisa, entendeu? Ela é conversível. Eu converto o real, a moeda da Tailândia, que eu esqueci o nome da moeda da Tailândia, em qualquer coisa? Dificilmente. Não. Brasil, o real também não dá para converter em qualquer coisa. Lógico, você pode comprar dólar, você pode comprar, mas você está comprando, não é uma conversão não automática. Faço uma transação. Uma transação. Aí eu vou comprar um Apple lá na loja da Apple em Miami, levando
real, você não vai pagar o cara em real, vai olhar lá. assim e falar assim, o que é isso, minha filha? Como assim? Agora, Tatiana, falando em dólar, quando a gente faz um investimento em dólar, por exemplo, vou aplicar no fundo de ações, em qualquer lugar do Fundo mundo, X, tal, no fundo renda X e fixa, tal, não que sei o quê. seja. De uma certa forma, ver se o meu entendimento está correto. Eu ganho duas vezes, porque se o fundo crescer, eu ganho no reajuste do fundo, na rentabilidade do fundo. Se o dólar subir, eu ganho também, por exemplo, paguei o dólar, mandei lá, fiz uma remessa a 5,40, 5,50, Então, hoje está 5,60, 5,55. Quer dizer, eu ganho dos dois lados, é assim que funciona? Então, até interessante isso, porque eu vi um post meu em 2019 falando assim, gente, aproveite para fazer logo a remessa para sua conta, tal, porque o dólar já está a 4,09. O céu é o limite. Nossa. Isso uns 2, 3 anos atrás. 2019. Então, quer dizer, na verdade, eu tenho dois riscos. Não posso dizer que eu ganho. Duas são vezes, riscos. mas são dois riscos. Lógico. São dois riscos. O risco cambial. Eu me o dólar protejo. está mais alto, mais baixo, então lógico. Eu me protejo com uma moeda mais forte. Tá? Então, quer dizer, eu pego minha cesta de reais e coloco ela em dólares. Então, eu corro o risco cambial, mas usufruo de uma certa proteção. É aquela história, se eu tenho uma cesta aqui digamos que o dólar esteja 5, de 500 mil reais, e uma cesta aqui de 100 mil dólares, que cesta você quer levar para casa? Eu quero a de 100 mil dólares. Lógico. Entendeu? Se eu tiver escolha. Então, eu corro risco cambial, obviamente, porque o dólar ele flutua, depende, mas historicamente nunca vi o dólar baixar, né? Porque a nossa economia ainda tem muito que desenvolver para dar lastro para a nossa moeda. E o outro risco é o risco do ativo financeiro que eu escolho para carteira. Eu quero só renda fixa, eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou agressivo. Aí vai depender do perfil e do que o gestor, o assessor indica para dentro da carteira. Agora, lá funciona que nem aqui, porque aqui no Brasil, quando o dólar está em alta, a Bolsa de Valores, as ações, de uma certa forma, se retraem. E vice-versa. O dólar caiu, as ações sobem. Lá fora também é do mesmo jeito? Então, é muito interessante essa sua pergunta. Porque essa nossa oscilação de mercado que a gente vive no Brasil representa muito a nossa instabilidade institucional. A nossa fragilidade das nossas instituições financeiras, políticas e etc. dentro do nosso país. Quando eu pego o endereço da minha conta e coloco num Reino Unido da vida, ou numa jurisdição mais segura, que seja Irlanda, que seja Estados Unidos, né? Que seja Suíça, Alemanha, quer dizer, eu estou usufruindo daquela segurança institucional, que dificilmente alguma coisa que aconteça com a rainha da Inglaterra vai interferir, dificilmente não, nunca aconteceu. Sim. Né? Vai interferir na bolsa. Quer dizer, não tem interferência política praticamente nessas. Não, porque até porque o político ele é enxergado mesmo como realmente um funcionário público. Ele está lá não porque ele é Deus, que ele é enviado de Deus ou ele é melhor do que eu, do que você. Não, ele está lá para trabalhar e para ajudar a comunidade. Tá? Na Alemanha, na Europa, na maioria dos países, o deputado, vamos falar assim, ele vai trabalhar de Uber, ele não vai trabalhar de motorista, né? Linda, né? Porque tem uns lá em Brasília que tem uma motorista, eu nunca esqueço disso, ela tinha um cabelão preto, entendeu? Aquele terno preto, eu olhava para ela, que eu cresci em Brasília, eu olhava para ela, meu Deus, um dia eu quero ser motorista, igual ela, entendeu? Era aquela mulher maravilhosa, motorista dos poderosos. E por que ele é poderoso? Ele é meu funcionário, seu funcionário. Entende? Então, existe uma outra visão também. E o poder dessas pessoas que são servidores da comunidade é muito vigiado, sabe? Jamais um inglês que é extremamente conservador, e a gente ouve muito isso do brasileiro. Não, eu sou conservador. Não é conservador. Se eu fosse conservador, você já está morando na Inglaterra, não está morando no Brasil. Né? Porque para viver no Brasil a gente tem que se acostumar com a vida aqui. A gente tem que ir no bar e olhar a conta para ver se não botaram uma bebida a mais. A gente tem que ir na oficina, ficar preocupado se o cara da oficina isso ou aquilo. Vai te dar um golpezinho, vai botar uma peça que não precisa. O marceneiro e tal. Só que a gente está acostumado com isso. O europeu, o americano, jamais. Eu brinco que nos Estados Unidos o crime não compensa.
E qualquer coisa é crime. Você não parar na faixa de pedestres ou não parar no cruzamento com a placa de pare, mesmo que não tenha carro nenhum, isso aconteceu com um colega meu que mora nos Estados Unidos, brota uma polícia do nada. Levaram o cara para frente do juiz. Vê, né? Não, sei lá de onde que eles brotam. Levaram o cara na frente do juiz. Ele recebeu uma multa módica de $100, né? Para isso. E dependendo, vai até para um julgamento. Mas ele teve que levar a esposa e os filhos na frente do juiz. E o juiz deu um ralo nele. Você está vendo sua esposa, seus filhos? Imagina se fossem eles atravessando a rua. Você não tem vergonha disso, não? Você está entendendo? Então, moralmente, é uma outra estrutura de sociedade. Tá? Então, essa volatilidade do cara falar uma coisa na televisão, a bolsa cair, não sei o que lá. Não, isso representa muito a nossa instabilidade política e econômica. Agora, Tatiana, nós tivemos recentemente aí um aumento do IOF, triplicou praticamente, saiu de 0,38, foi para 1, né, e alguma coisa. 1,10. 1,10. Isso, de uma certa forma, refreou um pouco, né, os investimentos lá fora ou não? Não, porque a verdade é que o aumento de IOF e assim, até o ano, acredito que 2014, a gente não pagava IOF para compras internacionais no nosso cartão de crédito. Sim. Não sei se você sabe disso, né? Sim, sabia. Então, de repente, começou a cobrar. Tá? Obviamente, a gente foi buscar outras soluções. Por isso que tantos brasileiros, principalmente com volume de viagens, porque a gente nunca viajou tanto de lá para cá, as pessoas indo para Miami constantemente, Nova York, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, tá? Muito mais do que a Europa. Então, e é muito fácil você abrir uma conta corrente nos Estados Unidos, você leva seu passaporte, seu comprovante de residência brasileiro, entra numa agência bancária lá e sai com a sua conta, com o seu cartão no dia seguinte. E aí as pessoas passaram a trabalhar com remessa de câmbio. Quer dizer, eu fecho uma operação de câmbio aqui e pago um IOF, porque no cartão é 6,38, não é 1,10. É muito caro. É 6,38. E não é só cartão 6 de crédito. Por que o crédito? Porque é o crédito que realiza a operação de câmbio. A pessoa fala assim, mas esse aqui é meu cartão é de débito do Bank of America dos Estados Unidos. É de débito se você estiver lá nos Estados Unidos. O que faz a operação de câmbio? Quando que eu preciso realizar uma operação de câmbio? Meu saldo está em dólares, eu estou comprando em reais. Meu saldo está em reais, eu estou comprando em dólares. Então, o cartão de crédito emitido no Brasil, ele cobra 6,38 de IOF e o Visa e o Master ainda cobram 1% de taxa, porque você está realizando operação de câmbio usando a bandeira deles. Então não compensa você fazer nenhum tipo de operação, vou usar o meu cartão de crédito aqui. Bom, na minha visão não vale a pena. De pão duro economista, não. É melhor o cara ter uma conta corrente, que é super simples ele ter. Quer dizer, você abre uma conta digital com que tenha atrelado uma conta internacional. Ok. Como eu fiz, né? Como você fez, abro uma conta no BS2. E quando eu transfiro o dinheiro da minha conta nacional para essa conta internacional, eu pago só o IOF de 1,10. Para conta corrente é 1,10, para investimentos é 0,38, para aquisição de bens imóveis 0,38. Então, tem todo, dependendo da classificação da operação, tem um IOF diferenciado. Mas o Banco Central, não vendo essa facilidade que nós passamos a ter, o Banco Central não começou a impor muitas regras para se fazer essas operações internacionais? Não, na verdade, o Banco Central ele aprova a tua operação no momento que você faz o cadastro de câmbio numa casa de câmbio. Tá. Ele aprova a tua operação ou não. Entendeu? Ele tem limite. Por exemplo, tipo assim, você tem uma renda de R$40 mil ano, tá lá no seu imposto de renda, né? Você tem uma casa de R$60 mil, quer dizer, você leva uma vida que cabe nos seus R$40 mil. Quer dizer, sua renda é compatível com o seu patrimônio aí, de e o dinheiro que está ali repente, guardado. você quer fechar uma operação de câmbio, depositar numa conta fora do Brasil, $500 mil, $1 milhão. Oi? Aí não tá. Aí todo mundo. O Banco Central Mas abriu o olho. acontece. Não, aí não aprova. Não aprova, não. O que é isso? Como assim? Entendeu? As próprias instituições fora, quando olham assim algo muito incompatível com o ganho com a renda, porque o cliente ele precisa comprovar. O compliance dos bancos ingleses, por exemplo, é o mais amarrado do mundo.
porque os justos pagam pelos pecadores. O brasileiro fez muita coisa feia por aí, então eles querem saber tudo, até do exame de DNA do cara, se ele for brasileiro. Mas eu sou um bilionário, meu amigo, não interessa, você é brasileiro, vai ter que comprovar a origem da sua renda, de onde veio, se você não cometeu crime internacional, uma série de coisas. Senão, você não consegue ter uma conta. Tati, você é uma consultora que você não visa só exatamente os investimentos, né, ideais que sejam para aquela pessoa, mas você também acompanha, né, você faz um levantamento de todos os gastos que essa pessoa tem. Como é que funciona mais ou menos o teu trabalho e qual é o objetivo realmente de você querer saber assim, de quanto a pessoa gasta com gasolina, com comida, no seu gasto de supermercado, alguma coisa, até a sua própria renda? Como é que você organiza todas essas informações? Assim, eu como economista, o meu papel é muito mais ajudar a pessoa a visualizar renda e gasto, porque senão ela nunca vai ter noção de que ela precisa gastar menos para conseguir poupar mais. Normalmente as pessoas, elas gastam, e na hora que você pergunta, quanto que você gasta por mês? A pessoa dá um tilt. Eu mesmo não sei. Tem que saber? Eu praticamente não sei quanto que eu gasto por mês. Existe um exercício muito simples. Eu sei quanto eu ganho, mas quanto eu gasto, eu não sei. Existe um exercício muito simples. Você anda com um papelzinho no bolso, dentro da carteira, em algum lugar que você sai com ele sempre. Você deu uma esmola. Você deu uma esmola, R$1 para esmola hoje, diário. E aí você faz uma planilha, você vai ter ideia com quanto você gasta. Às vezes, só de parar de tomar o cafezinho que você tomava todo dia na esquina, não sei o quê, já economiza um pouco. E a gente acaba descobrindo exatamente por que a gente não consegue guardar dinheiro, né? Exatamente, porque você gasta em coisas desnecessárias, tá? E se a gente pensar o funcionamento do nosso cérebro, que a gente precisa de compensações, porque o nosso dia a dia é estressante, a gente tem brigas familiares, uma série de coisas. Então, o nosso cérebro busca compensações. Como é que são as nossas compensações? Pode ser no excesso de álcool, pode ser entrar num shopping e sair comprando tudo, a gente sai... A comproterapia, né? Aí, né? Depois aqui, no mês seguinte, vem a fatura do cartão de crédito, aí você entra em depressão de novo, até pior. Mas o cérebro, ele busca compensações para frustrações nossas internas. E normalmente a gente acaba gastando mais do que o que devia. Hoje, qual a gente ouve todos os tipos de dicas por aí e tal, mas qual é o ideal, qual a porcentagem ideal hoje da pessoa que quer fazer uma reserva para o futuro, dela poupar do seu salário, da sua receita, do seu rendimento? Eu ouço muito a questão seguinte, quando eu ficar rico eu te procuro. Não, você nunca vai ficar rico, você não consegue se planejar. Investimento, poupança, você tem que começar a dar o primeiro passo, nem que seja com aquela moedinha na garrafa de Coca-Cola que você junta. Tem que começar de alguma forma, porque senão você nunca vai ter nada. Né? O brasileiro, ele é muito comprador. Eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele não entende. E adora pagar crediário, prestação. Né? Meu Deus, a gente é o rei da prestação. Então, e a prestação acaba te afundando. E se a gente imaginar hoje, você ter assumido prestações numa inflação que tem uma perspectiva de piorar, a gente olha para frente e só vê recessão. E as pessoas tomaram muito crédito, porque os corretores de imóvel desesperaram querendo vender, porque o juros estava 4,5%, você financiava um imóvel a 6%, agora não está mais assim. Compra consórcio, compra isso, compra aquilo, tudo reajustado pela inflação? Não dá, né? Não dá. Daqui a pouco tá cheio de imóvel em leilão da Caixa, leilão de Santander. Mas assim, por exemplo, ganho R$5.000 por mês, um exemplo. Quanto que eu devo poupar? Qual é o ideal de porcentagem desse valor? 10%. 10% é o mínimo. Lógico, você quer aposentar hoje? Você gostaria de se aposentar hoje? Sim, hoje eu gostaria, lógico, mas você tem que... 100% do seu salário. Entendeu? É o tempo, você tem que planejar a sua poupança ou a sua aposentadoria de acordo com o tempo que você tem pela frente. Quanto mais cedo eu começo a constituir uma reserva financeira, mais cedo eu consigo parar de trabalhar. E todo mundo quer parar de trabalhar, né? Lógico, o mais cedo possível, pelo menos. Igual um colega meu postou, que ele também é economista, ele é gestor lá em Goiânia, ele postou assim... independência financeira para alguns é isso. Você postou uma foto, um cara todo chique, num jatinho e tal. Para mim, independência financeira é isso. Um velho com a camisa aberta, meio gordinho, sentado num bar com uma cerveja, tipo 10 horas da manhã. Sem se preocupar com as contas. Nada, entendeu? Num barzinho de
banco de plástico, ele precisa, para mim, independência financeira. Cai a aposentadoria isso. do INSS na conta, cobre todas as despesas. Acabou, entendeu? Não tem preocupação nenhuma. Então, o que é independência? Isso também leva em conta de quanto que eu vou poupar. O que é independência financeira para você? Tá? Por exemplo, o europeu vê muito brasileiro gastando dinheiro com roupa e comendo mal. Uma vez um colega meu suíço veio para dar um treinamento para a gente em São Paulo, ele me perguntou, Tati, por que brasileiro assim, se veste bem e tal, mas quando a gente sai ele come mal, ele quer comer porcaria, ele quer comer barato, né? Porque jamais um suíço, um cara de Genebra, um francês vai comer mal, não, ele quer comer um bom queijo, ele quer comer fruta, ele quer comer bem, ele pode vestir igual mendigo. Dele, né? Sabe? E a gente quer ter uma aparência daquilo que na verdade a gente não tem no nosso bolso. Esse é o erro do brasileiro. Então, quanto mais eu conseguir poupar, você não dá 10% para a igreja, para uma instituição, dá 10% para si mesmo. Né? Faça caridade para si, que amanhã você não vai depender do hospital público. Cara, assim, o grande problema hoje do Brasil com relação aos idosos é que as famílias sustentam esses idosos que não souberam se precaver durante a vida ativa. E eu não estou falando de vida ativa pobre, de famílias abastadas, enquanto essas pessoas trabalhavam, ganhavam muito bem, viviam muito bem, e aí os filhos se acostumaram a um padrão de vida que não é deles, porque o dinheiro não era eles que ganhavam, e hoje esses pais estão idosos, esses filhos ainda dependendo desses idosos, filhos com 50, sim, 60, adultos, acima de 40, e o idoso tendo que parar no hospital público, porque não foram previdentes. Por isso que eu amo previdência privada. É isso que eu ia te perguntar. Falar nisso, por exemplo, vamos supor que eu tenha 20 anos de idade, estou lá, comecei a trabalhar, tenho o meu salário e tal, e, bom, quero começar a fazer o meu futuro. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou investir? Vou pagar uma previdência privada. Não, o que eu pago de previdência eu vou colocar numa renda fixa. Não, os meus 10% do meu salário eu vou colocar numa poupança, vou colocar em criptomoeda. Onde que essas pessoas, esses jovens, podem começar, né, para ter uma garantia de que lá no futuro eles vão ter uma renda? Então, primeiro, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Segundo, eu tenho que entender o meu perfil. Tá? Se eu tiver aversão a risco, se eu preferir algo segurinho, se eu preferir algo que vai debitar da minha conta porque eu sou desorganizado, enxergar aquilo como uma despesa, isso ajuda. Né? Então depende do perfil. A gente não indica, não existe o melhor investimento. Como jamais vai existir o melhor remédio para você. É tudo que a gente chama no mercado a tailor-made. Eu preciso customizar aquilo para cada cliente. Depende do seu tamanho, do seu apetite a risco, da sua expectativa de prazo, de tempo. Se o jovem virar assim, eu tenho 20 anos, mas daqui a 2 anos eu quero comprar um carro. Então, ele precisa fazer uma reserva. Planejamento. Então, é uma coisa curta. Igual uma cliente perguntou para mim, mas o que é longo prazo? O que é curto prazo? Eu falei, o que é longo prazo para você? Aí ela, longo prazo para mim é 6 meses. Eu falei, 6 meses não é nem prazo, é curtíssimo prazo. Exato. Né? O americano, ele começa a trabalhar, ele pensa o seguinte, para eu me aposentar, eu tenho que ter $1 milhão. Aí eu sei que eu posso viver em qualquer lugar do mundo de forma independente. Aí o brasileiro começa a trabalhar, por exemplo, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carrão, eu preciso ter isso, ter aquilo. Ele pensa no bem, né? Ele pensa no ter. Aí ele se escraviza para manter as paredes. Aí paga 30 anos pagando uma casa. Uma casa. Aí quando ele morre, ainda vai vir um monte de gente para brigar pelaquela casa. E ele não curtiu a vida. Então, quer dizer, o americano ele pensa assim há milênios, digamos assim, né? Ele quer ter $1 milhão. Ele com $1 milhão, que não é muito hoje, 5 milhões de reais, tá? Ele consegue viver isso na mentalidade deles, sim, em qualquer lugar do mundo. E a gente pensa, eu quero coisas para mostrar para os outros. Para você ficar amarrado, enraizado. Aí você divorcia, aí tem que dividir a casa, aí tem o falecimento de um ente querido, aí você tem aquilo tudo que você não consegue manter. Você acha que é errado? A renda vai diminuindo, né? É lógico. Porque a gente vai ficando velho. Você acha que é errado, então, a gente pensar em ter patrimônio para o futuro? Por exemplo, eu quero ter 2, 3 casas
né? Porque é o meu patrimônio, uma eu vou deixar para meu filho, outra eu vou deixar para minha filha, outra eu vou deixar para não sei quem, tal. Quer dizer, essa mentalidade de adquirir patrimônio para o futuro, essa você acha que é mentalidade errado? feudal, né? Exatamente. É o feudo, eu quero Aí eu as preciso ter um terreno, fazendas, eu preciso ter uma chácara, eu preciso ter a casa e tal. Aí você adoece, você não consegue tirar um tijolo da casa para pagar a conta do hospital. E eu vi muito isso agora durante o Covid. O cliente ligou para mim desesperado porque eu sempre falei para essa família de seguro-saúde. E eles, não, a gente é pecuarista, a gente tem muito dinheiro, tem dinheiro aplicado, não preciso. Adoeceu. Para tirar daqui de Campo Grande para São Paulo, já foram 60 mil reais só de ambulância aérea. Mãe. Chegou lá e não foi Einstein, foi um hospital, não sei qual, não me recordo, foi 750 mil reais dentro desse hospital. Para salvar a vida do cidadão, transferiram para o Einstein. Aí, meu filho, você não tem noção da todo o patrimônio conta. de uma vida inteira. Aí me ligaram com ele dentro do hospital. Não dá para fazer aquele seguro. Eu falei, agora não dá mais, né? A gente tem que ser previdente. Porque existem algumas questões que podem ocorrer conosco, a gente tem que parar para pensar nisso. Não adianta eu ter um monte de coisa, a não ser que eu me organize para ter um monte de coisa. Tá? Eu posso viver pouco. Qualquer momento a gente pode ser pego de surpresa, e a gente viu muito isso, se tornou mais real com o Covid. E aí, se eu viver pouco, como é que fica o padrão de vida, como é que fica a minha família? Eu posso viver muito é um risco. Eu com 80 anos, quem vai? Eu com Parkinson, com Alzheimer, pagar uma enfermeira, pagar isso, pagar aquilo. Minha renda cabe nessa minha velhice, nessa minha longevidade? E eu posso ficar incapacitado. E se eu ficar incapacitado? Agora, existe uma diferença muito grande do plano de saúde para o seguro de saúde. Explica essa diferença, o que é exatamente o seguro plano de saúde, a gente está muito acostumado com o plano de saúde, né? O plano de saúde eu vou na rede credenciada. Sim, você paga lá para ter um atendimento que é muito meia boca em qualquer dos planos que você tem ainda. Tive até o pessoal falando essa semana, falei assim, nossa, eu fui no posto de saúde aqui da esquina porque a pessoa rasgou a mão, sei lá como é que foi. Fui atendido na hora, maravilhosamente bem. E eu já tinha ficado 4 horas no hospital X de tal plano de saúde. Realmente. Então, como é que... Assim, o plano de saúde é a rede credenciada. A gente paga caro para ficar na sala de espera do médico, ele atendendo todas as pessoas no particular primeiro. E o plano de saúde vai pagar para o médico, sei lá, 30, 40 reais a consulta. Ele nem olha para você, não sei que você está pagando uma consulta particular, que o cara está lá olhando para você. E o mundo da saúde é um mundo caríssimo. Sim. Tá? Então, se eu tenho um seguro saúde, eu tenho uma cobertura... E aí eu posso ir livre escolha de médicos e hospitais e eu tenho um reembolso da minha consulta. Eu paguei, por exemplo, um bom médico. Os bons médicos hoje no Brasil cobram no mínimo aí... Não, mentira, no mínimo não, uma média. Uns R$1.000 a consulta. Nenhum médico pode do mais, Sírio, pode menos, mas... Nenhum médico... média 600, 700. Aqui em Campo Grande, mais ou menos. Né? Não, aqui em Campo Grande eu fui numa médica essa semana e cobrou R$1.200 a consulta. Nossa. Ok, mas ela é excelente. Eu paguei e eu vou ter reembolso, porque eu tenho seguro saúde. Entendeu? Então, é entender também que essa parte também impacta no nosso patrimônio. Quer dizer, o seguro é mais vantajoso do que ter um plano de saúde, então? É melhor, não é mais vantajoso. A pessoa também tem que fazer uma análise do seu orçamento, de tudo mais, né? Mas fica mais caro fazer um seguro saúde? Normalmente o seguro saúde ele é mais caro. E também tem, de acordo com a idade que você tem também, ele é mais caro de acordo com a idade? Quanto mais velho, maior o risco da gente adoecer e ter problemas e fica mais caro. A sistemática é a mesma, então. Igual mas as vantagens são melhores. Igual o seguro de vida, que também hoje em dia não dá para ficar sem o seguro de vida. Né? E agora, mas o seguro-saúde, ele elimina a necessidade de você ter um plano de saúde? Você pode ter um seguro-saúde só hospitalar, por exemplo, só para dentro do hospital para frente. E manter o seu planinho. Seu plano para atendimentos, consultinhas e tal. Mantém o plano e faz um seguro para que ele fique um pouco mais barato, mas só o hospitalar. Se fosse esse caso desse meu cliente que foi para São Paulo, aí o seguro pagaria ambulância aérea, pagaria tudo e todas as custas e despesas do hospital. Tatiana, voltando a falar dos investimentos internacionais, mais ou menos, né? Novamente... existe limite? Qualquer pessoa pode fazer? Se a pessoa, por exemplo, tem uma restrição no SPC,
aqui. Não, Ela pode fazer investimento, algumas coisas, porque aqui no Brasil, quer dizer, qualquer coisa que você vai fazer, se você tem um nome no SPC, no Serasa, alguma coisa, te trava uma série de coisas que você pode fazer com o teu dinheiro. Lá também é assim, por exemplo, eu tenho restrição aqui, eu não quero deixar meu dinheiro aqui, quero investir lá fora. Não, primeiro está em outra jurisdição, né? Isso? Não, primeiro está em outra jurisdição, não está dentro do Brasil. Tá. Então, não as precisa restrições... obedecer necessariamente a restrição daqui. As restrições do meu CPF não interferem em nada lá fora, a não ser que eu tenha cometido crimes. Sim, sim. Né? Aí, desvio de dinheiro, não sei o quê, aí você não vai conseguir. Mas restrição, você esqueceu de pagar o boleto da CIA, não? Não tem. Não. Mas tem um mínimo, assim, existe uma exigência mínima? Fala, olha, eu estou começando agora e tal, quero botar lá R$500. Quer dizer, tem normalmente um limite você tem que pra pensar isso? já em moeda estrangeira, né? A gente sabe que o mínimo hoje são $250. $250. $250, dá R$1.500, R$1.500, R$1.500 mais ou menos. vamos pensar assim, mais ou menos? Quer dizer, seria um mínimo para você começar a investir lá fora. Então. Sim, R$1.500. E já dá para entrar aqui num fundo de ações, na bolsa. Tem Aí renda depende. fixa lá também, como a gente tem Sim. aqui? Tem. O que é a renda fixa? É uma emissão de dívida de países, empresas e instituições financeiras. Tá? Que vão te garantir uma remuneração fixa. Por exemplo, você vai escolher. comprar um CDB do Banco X. Na verdade, o Banco X está pegando o seu dinheiro emprestado. Certo. E te remunerando prometendo um juro X num prazo tal pelo seu dinheiro emprestado para ele. Normalmente isso é a renda fixa. E lá fora também tem. Por exemplo, eu posso comprar um bond, uma renda fixa da Petrobras? Posso. Do Banco do Brasil lá fora? Posso. Do Itaú? Também. Entendeu? Essas grandes instituições financeiras e empresas, elas precisam também emitir títulos de dívida para captar moeda estrangeira, porque ela não existe só no Brasil, só em real. Ela também precisa captar moeda estrangeira. E a forma dessas instituições captar moeda estrangeira é emitir títulos de renda fixa. Por que uma renda fixa? Porque eu te garanto assim, você bota aqui $1.000 e eu vou te pagar 5% ao ano por esses seus $1.000. E aqui no Brasil, o que você recomenda? Onde é vantajoso aplicar? Aqui muita gente fala letras do tesouro, a renda fixa, como é que fala? Dividendos de imóveis, né, de fundos imobiliários, que está muito em moda, muita gente aplica isso. Onde hoje é melhor investir no Brasil? Então, o que é o melhor? Como eu disse antes, o melhor depende do perfil. Mas é lógico que hoje, depois de tudo que tem acontecido, as pessoas estão se voltando novamente para a renda fixa, que é ruim para o Brasil. A gente costuma dizer no mercado o seguinte, que o brasileiro ele é historicamente agiota. Ele empresta dinheiro a juros. A renda fixa. Sim. Tá? Então, a taxa de juros da economia subiu, ok? Para tentar segurar o consumo. Por que subiu? Porque para você tomar empréstimo no banco fica mais caro. Fica tudo mais caro. Então, as pessoas evitam o consumo, né? Consumo, né? Com a taxa de juros muito alta. Contém a Aí eu vou inflação. deixar o dinheiro no banco. Também não gero crescimento econômico. Porque eu já não vou mais abrir o meu botequim da esquina que eu ia investir se está tudo muito mais caro. Vou deixar o dinheiro Então investido. eu prefiro então vir o agiota de novo. Vou deixar meu dinheiro parado no banco a juros. Hoje o movimento do mercado é novamente para renda fixa. Infelizmente. Porque para gerar crescimento econômico a gente tem que investir em renda variável, porque a gente está movimentando as empresas nacionais com isso. E se você for dividir na cesta, tem uma quantia X, quero dividir um pouco. Quero um pouco de renda fixa, um pouquinho de renda variável. Como é que a gente divide esse bolo? Eu até dividiria entre Brasil e fora. Porque o renda bolo, fixa aqui como eu digo, e variável lá depende fora. de cada pessoa, entendeu? Do que você gosta. Ah, gosto de azul, gosto de verde, gosto de amarelo. Ou então, o que você vai comer? Ah, eu não gosto de alface. Então, depende de cada pessoa. Mas a internacionalização ela é primordial para a segurança e para ganhos no longo prazo. E está aumentando muito, tem surgido cada vez mais pessoas buscando investir fora do país, inclusive com medo dessa instabilidade, dessa polarização que nós temos hoje. Sim, ficou mais fácil também, né? As pessoas perderam mais o medo. A gente já entendeu que é possível. Eu posso abrir uma conta numa corretora fora, fazer uma remessa de câmbio e meu dinheiro está lá, qualquer coisa eu trago ele de volta. Então, digamos que isso se desmistificou um pouco.
ficou mais simples. Então as pessoas criaram mais coragem. Também tem isso. Porque instabilidade sempre aconteceu. A gente já viveu meses de, sei lá, 100% de inflação no mês. Já congelaram nossa poupança, né? Já tomaram tudo que tínhamos, né? Congelamento de preço. Tá aí falando novamente de congelamento de preço. Não existe isso. Agora segurar uma... a economia tem que fluir naturalmente. Quando solta, explode, né? Bom, gente, então é isso aí. Papo super interessante. Gastaríamos horas aqui para falar sobre investimento, sobre finanças, mas quero agradecer a Tatiana Góes pelas explicações, pela ilustração e quem sabe em breve nós estamos de volta para falar sobre isso. Obrigado, Tatiana. Prazer. Obrigada a você, Og. Então é isso, gente. Não se esqueça, toda semana um podcast novo aqui no MS Cast para você. Até a próxima. Até mais.